Bom dia, eu vou ler aqui um trecho da Palavra de Deus para vocês, tá? Que se encontra em Lucas, capítulo 20 em diante. Quando Jesus, né, tinha escolhido seus discípulos, né? Aí Jesus conversando com eles, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem, que era Jesus Cristo, né, o Filho do Homem, naquela época. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram as mesmas coisas com os profetas. Deixa eu ler até aqui, né? Então, naquela época, né, Jesus estava em carne, né, como ser humano igual a gente, né? Muita gente acompanhava ele, uma multidão imensa, nossa, né, querendo ser curado, né? Ele fez muitos milagres mesmo. E todo mundo via, né, o que ele fazia, né? Fazia um milagre, fazia o bem, curava, né? Era um milagre atrás do outro, de formas diferentes, né? Era maravilhoso. E daí ele falou, né, para os seus discípulos isso aí, né? Quando vos caluniarem, odiarem, né, por causa dele, né, que eles ficassem felizes. Eles não ficassem tristes. Muito pelo contrário, né? Eles se alegrassem com isso. Porque assim fizeram, né? Com os antepassados, fizeram com os profetas daquela época, né? Antes de Jesus. Hoje continua a mesma coisa, né? Hoje continua a mesma coisa, né? Para alguns, eles não conseguem ouvir a pessoa falar do Evangelho de Cristo. Eles nos caluniam, eles falam que até estamos loucos, né? Mas nós temos que nos alegrar com isso, como diz a palavra de Deus. Se alegre, porque do mesmo jeito foi com os antepassados. E isso sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, tá? Então eu me alegro quando me criticam, me rejeitam, tá? E às vezes é a própria família não acredita, né? Acha que a pessoa tá louca, tá isso, tá aquilo. Mas o próprio Jesus falou isso, o próprio Jesus já alertou, né? Então hoje eu vivo em paz, né? Eu vivo em paz porque, como ele fala, felizes são vocês os pobres. Pobres quer dizer assim, não é pobre, é humildade, né? Ter a humildade, né? Pessoa que crê no Evangelho, né? Que engrandece a Deus e não a nós mesmos, né? Temos que crer na palavra. Isso é humildade. Crer no Evangelho de Cristo, isso é humildade, né? Felizes são vocês que agora têm fome. Fome de quê? Da palavra de Deus, de aprender, de entender, sabe? Essa fome não é fome de comida, é a fome da palavra de Deus, tá? Por isso que a gente temos que ter vontade de aprender, tá? De ter esse entendimento da palavra de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, né? Pois vão
ter fartura. Fartura do quê? Do entendimento do Evangelho de Cristo. Felizes são vocês que agora choram, né? Choram, depois vão rir. Chorar aí ele fala é porque não é fácil, né? Não é aceito. Então a gente quer levar a palavra, né? A palavra verdadeira do Evangelho de Cristo. Mas aí as pessoas nos caluniam, falam, não acreditam, né? Então isso, se a gente não tiver uma mente iluminada, a gente vai ficar triste com aquilo, até chorar, mas não podemos nos abater, não podemos nos abater, não parar, tá? Porque sempre foi assim e sempre será, tá? A gente prega, a gente fala, como diz a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam, né? Então, não vamos nos abater por calúnia, por desprezo, por, sabe, todas as coisas que podem falar de mal para a pessoa que quer seguir a palavra de Deus. Tá bom? Isso que eu queria deixar para vocês.